elaboração das obras de Paulo César Chaves se iniciou com a Secretaria da Cultura se interessando pelo restauro das obras. As obras, elas estavam, depois de uma visita técnica, né? As obras estavam, assim, bastante danificadas, com algumas perdas. Um dedo indicador de uma das obras tinha, né, muitas rachaduras, muitas sujeiras, além do que intervenções anteriores de diversas, em média de 5 a 6 camadas de tinta. Então, a remoção dessas tintas, dessas intervenções, é que seria o grande desafio da obra. A princípio, nós lavamos toda para tirar toda a sujidade que existia, para a gente fazer uma análise bem detalhada, um mapeamento de danos bem certinho. Algumas prospecções para saber a quantidade de tinta, de camadas de tintas que tinham sido feitas, né, anteriormente, e também para deixar a obra sem as intempéries, poeira, sujeira de pombos, passarinhos, que dificultariam numa intervenção já tão direta. Então nós primeiro limpamos a obra, fizemos a análise dela e aí sim tomou-se as decisões dos caminhos a serem seguidos, o plano a ser traçado de restauro, né? A primeira situação foi fazer a remoção de todas essas camadas de tinta, com um removedor que fizesse o papel de tirar essas sobreposições de camada, mas que a gente tivesse o cuidado que não penetrasse para dentro do cimento, né? Porque se fosse um material que deixasse resíduo, com o tempo a obra iria sofrer consequências disso. Então, a escolha química correta para fazer essa remoção. Depois, a remoção em si foi muito trabalhosa, porque foram em média 5, 6 camadas, então foram 5, 6 camadas de removedor em lugares onde estava muito pequeno e muito com curvas ou encontros de cimento. A gente teve que fazer a remoção com bisturi. Então, até as pessoas dizem, né? Como que uma obra de cimento você acaba tendo até que usar um bisturi? Sim, porque algumas remoções elas tiveram que ser cuidadosamente efetuadas com o bisturi para justamente não danificar a obra. Chegar na estrutura da obra sem danificá-la. Então, o bisturi, ele acaba tendo um efeito, ele é um material, uma ferramenta muito boa para esse tipo de coisa, porque o corte dele é muito preciso, então você tem o domínio exato até onde você pode intervir na remoção do que precisava ser retirado, né, no caso. Os letreiros dele, do Paulo César Chaves, eles foram realizados em aço escovado. Um material que por si só ele é muito bonito. Mas, da mesma forma que as esculturas receberam camadas e camadas de tinta, talvez ali na boa intenção das pessoas que fizeram essa interseção, pintar ela de preto, uma hora foi de preto, outra hora foi de cinza. Talvez na concepção delas ficassem esteticamente melhor. Porém, perdeu-se a originalidade, que era o trabalho do aço escovado. E no trabalho de prospecção, eu percebi que ele era um aço escovado
com as bordas trabalhadas em preto, né, com tinta preta. E aí a gente retomou isso. Houve a remoção toda dessas camadas de tintas que haviam e a gente poliu, lixou o que precisava. Também foi tirado muito com o bisturi, os cantinhos, as curvas. Houve muita necessidade do bisturi. E aí nós lixamos para trazer de volta o brilho do aço escovado. E no final ela recebeu, fizemos o contorno de preto, tal como a prospecção rezava. E no final a gente colocou uma camada protetiva de um produto específico de restauro, que não houvesse uma intervenção na leitura que se propôs lá pelo Paulo César Chaves. Restaurar as obras do Paulo César Chaves foi para mim uma tremenda honra. Pela qualidade do trabalho dele, pela criação, pela desenvoltura dele com o tema que foi escolhido. Mas ao mesmo tempo foi um trabalho bastante árduo, porque muitas vezes nós não podíamos trabalhar durante o dia. Nós tínhamos que esperar o sol ir embora, porque a temperatura da obra ela se elevava muitas vezes a 40 até 60 graus, a gente chegou a medir, por causa do sol. E quando a gente colocava o produto químico para fazer a remoção do que precisava, o produto fritava em função do calor que o concreto acumulava. Então, a gente não podia seguir o ritmo normal de trabalho de um trabalhador que vai de manhã para a obra e chega no final do dia, dá encerrado o seu expediente. Não, lá nós tínhamos que fazer conforme a necessidade da obra pedia. Então, não foi um trabalho que a gente simplesmente chegou e fez e pronto, acabou. Não, teve que respeitar o próprio andamento e ritmo que a obra ditava para a gente. Eram esculturas a céu aberto, então nós tínhamos todas as características para se lidar de uma estrutura que está exposta a céu aberto. Então foi difícil, porque se retirar 5, 6 camadas de intervenções anteriores não foi fácil, foi muito trabalhoso. Essa foi a parte do trabalho. Então a limpeza e a finalização não foram coisas muito simples em relação ao que se teve que fazer com a remoção das camadas. O grau de dificuldade foi a remoção das camadas. Foi um restauro realizado dentro de todas as normas que se pede de produtos e técnicas do restauro.